Olá, sou a doutora Priscila Ferraz Alvim e vim apresentar para vocês o canal da Effion Nutrição. A Effion é uma empresa inovadora que investe muito em ciência e pesquisa. E este canal tem como motivação oferecer conteúdo científico e demonstrar assim os trabalhos que foram realizados. No último vídeo, nós falamos a respeito das teorias da longevidade. Dando continuidade a esse assunto, explicaremos sobre a importância das mitocôndrias para a nossa saúde. Quem são as mitocôndrias? Qual que é a relevância destas para a nossa saúde? As mitocôndrias são organelas responsáveis pelo fornecimento de energia para a célula. São como usinas geradoras de energia, tanto para suas funções vitais como para novas proteínas e multiplicação do RNA no processo de novas células. As mitocôndrias envelhecem e rapidamente, mais do que as células, e portanto precisam ser substituídas de uma forma mais acelerada. Esse processo é conhecido como biogênese mitocondrial, ou seja, a substituição das mitocôndrias. Havendo maior demanda de energia pelo corpo, haverá uma aceleração desta biogênese mitocondrial. Isso acontece, por exemplo, nos estados inflamatórios. Um dos objetivos da biogênese mitocondrial é a construção de novas células, que é realizada através da divisão celular. Além disto, esta produção de novas células em nosso organismo depende do hormônio do crescimento, que é produzido durante o sono profundo, seja para a substituição das células eliminadas ou mesmo para o crescimento corporal. É importante lembrar que o processo ocorre para que haja substituição das células velhas por células novas. O processo de substituição de células pode acontecer de duas formas. Por apoptose, é um processo de substituição conhecido como morte programada de células, pelo qual uma célula velha ou defeituosa comete uma espécie de suicídio. Esse processo ocorre bilhões de vezes por dia no corpo e é típico de organismos que estão saudáveis, que não estejam sofrendo processos inflamatórios. Também a eliminação pelo sistema imunológico. Quando a apoptose falha, o sistema imunológico é acionado para eliminar as células que estão defeituosas, identificadas pelo organismo, e que é realizada pelos macrófagos. Quando há uma condição de estresse, como, por exemplo, uma ameaça psicológica ou uma inflamação, é emitida uma ordem para diminuir o ritmo da apoptose. Aparentemente, a razão seria direcionar energia para o enfrentamento dos efeitos do estresse ou para debelar uma inflamação. Como em nossa sociedade moderna nos expõe constantemente a um estresse crônico, estamos a toda hora sujeitos a uma baixa atividade de biogênese mitocondrial. Resumindo, quanto maior a formação de novas células, maior a necessidade de energia e, portanto, maior a atividade das mitocôndrias. Por sua vez, estas dependem da ausência de processos inflamatórios em nosso organismo. Durante a redução da atividade mitocondrial, ocorre a liberação de moléculas com alta capacidade oxidativa, conhecida por radicais livres. Esses radicais pioram o desempenho das mitocôndrias e, com o avanço da idade, há a tendência de aumento do número de mitocôndrias que estão danificadas e com pior eficiência das funções, a não ser que essa perda de energia
possa ser compensada por uma maior quantidade de mitocôndrias. Portanto, é preciso manter uma alta atividade da biogênese mitocondrial ao longo de toda a nossa vida. Isso permite manter maior número de mitocôndrias por células e menor quantidade de defeito por mitocôndrias. A redução da atividade da biogênese mitocondrial pode ser ocasionada por perda da capacidade respiratória. Quanto menor a atividade de biogênese mitocondrial, menor é o consumo de oxigênio pelas nossas células. Isso significa perda da capacidade respiratória em nosso organismo. Também cansaço. Quanto menor a atividade de biogênese mitocondrial, menor a produção de energia pela célula. Com isso, o reflexo no nosso organismo é a perda de força, a perda de energia, típico dos casos das inflamações crônicas ou agudas. Alto teor também de glicose intracelular. Com baixa atividade da biogênese mitocondrial, cai o consumo de glicose, aumentando a sua concentração no sangue e produzindo um pico glicêmico. O pâncreas passa então a produzir insulina, numa forte tentativa do organismo absorver o excesso de glicose que está no sangue. Se a atividade mitocondrial estiver baixa, aumentará a concentração de glicose e as células rejeitam a atividade da insulina. Excesso de glicose no sangue será armazenado no fígado, que passará então a transformá-la em triglicérides e em frações de colesterol que chegam ao tecido adiposo ou nas inflamações dos vasos sanguíneos. Serão transformadas em gorduras ou em placas de ateroma, respectivamente. Nessa situação, a sobrecarga do fígado levando o organismo a uma situação de tolerância à insulina. O pâncreas tenta reagir a esta situação, produzindo ainda mais insulina. Porém, depois de certo tempo, as células do pâncreas tendem a entrar em exaustão e a tornarem-se inflamadas e disfuncionais. Este é o início da diabetes. Portanto, a importância da atividade da biogênese mitocondrial também está na redução da glicose intracelular, evitando a sobrecarga do fígado e do pâncreas, além de reduzir a produção de lipídios, como triglicérides e colesterol. Bom, vamos falar de vírus e tumores. Eles precisam de glicose. Veja bem, os vírus são organismos sem mitocôndrias, desprovidos de mitocôndrias. Por isso, eles precisam invadir, entrar nas células que tenham mitocôndrias para lá obterem a sua energia. E essa energia serve para a replicação dos mesmos vírus. Além disso, precisam de que as células invadidas contenham glicose disponível para produzirem esta energia extra à replicação viral. As células tumorais tendem a ser o resultado de um certo número de mutações e normalmente essas mutações apenas pioram o desempenho da célula na execução de suas funções. Aliás, o acúmulo de células portadoras de genes mutantes é sim uma das características da idade. O organismo procura identificar estas células improdutivas e determina que se suicidem no processo de apoptose. Isso vale inclusive para as células tumorais. Se a ordem não for cumprida, entra em ação o sistema imunológico, que tentará eliminá-las por fagocitose, e se não funcionar, por inflamações. Muitos cientistas já estimam que para uma célula contendo genes defeituosos se torne um tumor, é necessário que na mesma célula ocorra pelo menos 7 defeitos ou mesmo mutações simultâneas.
acreditam que seja a partir deste ponto que a célula consiga se tornar independente e não atenda ao comando de apoptose. Estima-se que 3 bilhões de mutações ocorram diariamente em nosso organismo. Olha só, em condições normais, o sistema de apoptose ou o sistema imunológico teria condições sim de evitar que se torne um problema grave para a nossa saúde. A apoptose é importante para não sobrecarregar o sistema imunológico, ajudando-o a escolher as células que devem ou não ser eliminadas. Normalmente, as células cancerosas são eliminadas por apoptose. Não sendo eliminadas por apoptose, a única saída será o sistema imunológico eliminá-las em um processo mais lento energeticamente, mais custoso, porém que exige a instalação de um processo inflamatório no local. Caso a atividade mitocondrial permaneça baixa por muito tempo, a tendência será o crescimento do número de células defeituosas, que deverão ser eliminadas pelo sistema imunológico. O resultado desse círculo vicioso será um sistema imunológico disfuncional que passará a atacar indiscriminadamente o organismo, provocando assim as doenças do espectro autoimune. E pior, deixando passar algumas células cancerosas que vão acabar se transformando em tumores primários. Recentemente, muitos cientistas já estão dando conta da importância das mitocôndrias, sim, para a saúde e para o envelhecimento. E foram demonstradas as interrelações entre a baixa atividade da biogênese mitocondrial e o aumento da presença de células mutantes ou mesmo cânceres. Ou seja, cada vez mais o câncer vem sendo entendido como uma desordem metabólica, ao invés de uma doença genética. Pois se for mantida uma alta atividade de biogênese mitocondrial, as células mutantes não sobreviverão à apoptose e o sistema imunológico, independentemente da propensão genética e vice-versa. A atividade física é uma das formas de manter a alta atividade da biogênese mitocondrial. A outra, talvez ainda mais importante, é o sono, e o sono de boa qualidade. Bom, benefícios da alta biogênese mitocondrial: picos glicêmicos mais baixos, menor colesterol total e triglicérides, menos mutações e radicais livres, mais massa magra e menos acúmulo de gordura corporal e visceral, rápida substituição de células defeituosas, menor multiplicação de vírus e tumores, mais disposição para o dia a dia. Para ter mais atividade de biogênese mitocondrial, é preciso ter uma alta imunidade, uma microbiota intestinal estável e um bom suprimento de minerais. Finalizando o nosso assunto, como é interessante essa organela, as mitocôndrias. Ela é usina de energia, ela como se fosse a grande trabalhadora dentro da célula e que faz com que o nosso metabolismo funcione de forma perfeita. Então, uma boa atividade de biogênese mitocondrial está relacionada com uma boa saúde. E quando você pratica atividade física, quando você tem um sono de qualidade, você otimiza a função da biogênese mitocondrial, a renovação celular e todo o metabolismo, todo o nosso processo fisiológico em nosso organismo fica muito mais bem organizado e funciona de uma forma muito mais equilibrada. Outra questão também é em relação aos tumores. Tão interessante isso que nós vimos, né? Tumores precisam, vírus e tumores se alimentam
de glicose, ou seja, o vírus ele entra na célula para usar da mitocôndria. Olha que questão interessante, para obter energia que está dentro da célula. Então, quer dizer, o vírus ele se alimenta de glicose, o tumor, a questão da inflamação, vimos tudo isso nesse conteúdo aqui. Muito interessante. Então, a ideia que fica é que uma boa saúde está relacionada a escolhas. Você pode conquistar isso a partir de hábitos. Buscar uma microbiota intestinal estável, buscar um sono de qualidade, praticar atividade física são escolhas que podem estar relacionadas com uma melhor atividade de nossas mitocôndrias, uma melhor renovação celular, mais longevidade e uma vida mais plena e mais longeva também, que é isso que a gente gosta de falar. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e muito obrigada mais uma vez, doutora Priscila Ferraz Alvim.